Meu nome é Yasmin, tenho 19 anos, sou uma mulher negra que entrou na faculdade pela minha família, não por mim mesmo, na verdade na faculdade pública, porque eu nunca imaginei que eu poderia entrar na faculdade pública. Não pela questão da nota, sim pela questão da nota, mas além do mais, pelo fato de eu nunca ter frequentado um espaço público. Eu sempre vivi em espaços particulares. Minha mãe, ela tem esse estereótipo, que é um estereótipo que a sociedade traz, né, de que faculdade pública, que escola pública não presta, não tem ensino, não tem qualidade, as pessoas que frequentam lá não tem nada a me oferecer, e que, esse estereótipo de que você na faculdade fumando maconha e, enfim, até na escola. Hoje eu vejo que é exatamente onde eu queria estar. É exatamente o lugar que me pertence também. Um relato, né, que eu vivi, que é algo que me deixou assim, do dia que aconteceu ao fim do ano letivo, com uma coisa assim, foi muito triste isso que aconteceu, esse fato. O professor, né, esse foi um dia de avaliação, eu estava terminando de concluir o gabarito e aí ele falou: eu quero almoçar, não vou ficar aqui esperando você terminar de marcar o gabarito. E simplesmente, segundos depois dele ter falado isso, ele puxou a prova e da minha mão, da mão de mais 3 pessoas, mais ou menos assim, que estavam na sala, ele puxou. Isso foi algo que eu só sabia chorar. Me deixou muito nervosa, muito ansiosa. E fora pensar que eu precisava ter uma nota para passar de ano, precisava de pedagoga. Eu tento ao máximo não repetir essas atitudes que eu vivenciei e passar para os meus alunos de maneira tranquila o conteúdo, de forma leve, para que ele possa aprender e se sinta também incluso. Essa troca de conhecimento seja leve, seja amorosa, seja respeitável e que eu consiga entender ele, que ele consiga me entender de maneira fluida. Mulher preta, periférica, nascida da minha maneira. Sou a primeira mulher da família a ingressar à universidade pública, inclusive vizinha da minha comunidade. Na verdade, eu acho que toda avaliação ela nos deixava tensa. Eu acredito que a forma como a gente era avaliado, né, nas escolas é um método que acaba deixando a gente muito nervosa, ansiosa, e não tinha como a gente não ficar. E assim, eu me recordo, na época da escola, que para mim a maior dificuldade era na disciplina de matemática, né? Porque a gente tinha que acabar se adequando à maneira como o professor passava a disciplina, e eu não conseguia entender na época, mas ainda assim eu tinha que fazer uma avaliação igual a todo mundo, né? Então, para mim, era como se fosse algo punitivo. Hoje, o quanto é doloroso até para o professor também fazer esse tipo de avaliação, porque é uma obrigação que o currículo, né, que já vem no currículo, então ele tem que fazer esse tipo de avaliação. E aí a professora estava questionando sobre isso, né? Enquanto para ela era desgastante esse momento de avaliar o aluno através de notas e provas. E assim, a gente acaba se questionando agora, nesse lugar de futura pedagoga, né? De que maneira eu posso avaliar meus alunos sem deixar esse peso para eles, né? Com essa função assim, de punir, e quanto para mim também. Eu tenho 20 anos, sou graduanda da Universidade da Bahia, sou a primeira mulher, né, primeira pessoa da família a entrar na universidade. Eu estava no ensino médio, tinha um professor meu que ele fazia as provas assim, uma tortura. Ele pegava as provas e fazia as provas padronizadas
Tanto que só os alunos que ele mais gostava, aqueles alunos que tinham domínio da matéria dele, sabiam responder. Aí ele cantava uma música chamada assim, Fácil, Extremamente Fácil, para você que passou 7 anos na faculdade. Ele cursou, né, a faculdade, então ele dizia que as provas dele eram fáceis para quem cursou a universidade, né? E a gente estava no ensino médio. Aí depois que acabavam as provas, ele chegava na sala com as provas, elas eram organizadas por notas, por blocos. Então assim, ele organizava do 0 até a maior nota. Estava naquela ansiedade, né? Principalmente comigo, que eu sou uma pessoa extremamente ligada com a validade acadêmica. Então, o meu histórico escolar era voltado no que a nota definia, que nota, ela não diz o que o aluno é, não diz quem a pessoa é, a nota que ela tirou na prova. Eu sou Evelyn Maria, eu sou mulher, sou preta, sou da periferia, sou de Cajazeiras. Sou a primeira pessoa da família a entrar na universidade, ocupar o espaço e na universidade pública. A escola em si, a forma toda completa da escola familiar, me afetou sempre. Tanto que, quando a gente teve essa intenção de fazer isso, eu não conseguia achar um caso específico. Até que eu entendi que não existia um caso específico, porque foi a vida toda. Sempre me abalou, sempre me afetou. Então, eu passei tanto a infância, e principalmente a adolescência, quando a gente entra no Fundamental 2, tendo crise de ansiedade, ficar doente, de vomitar, de ficar com febre e de ter, assim, crises absurdas em relação, sempre à tensão da avaliação, sempre pelo medo. Então, é sempre o medo, né, do antes, do que vai ainda acontecer. Porque você não sabe como vai estar as perguntas exatas na prova, você não sabe se o professor vai te perguntar algo que você não estudou em uma apresentação de seminário. Você fica com medo, você fica apreensiva. Então, eu passei a minha adolescência toda sofrendo. Eu entendo que eu passei a vida memorizando os conteúdos e não aprendendo. Então, eu não aprendi. Eu aprendi a memorizar, para saber o que eu tinha que responder a tendência. Então, eu tenho muito mais cuidado da forma que eu vou avaliar os meus alunos. Então, eu vou olhar para eles com um olhar mais singular, porque cada um tem o seu mundinho ali. Então, a gente está lidando com vidas, a gente não está lidando com qualquer coisa, a gente não está lidando com números, eu estou lidando com o ser humano, então a gente precisa ter mais humanização. E eu tenho muito cuidado para saber como é que eu vou avaliar eles. Tatiane, uma mulher negra, periférica, 40 anos, moradora do Cabula há 40 anos, que está batalhando pela vida, para galgar lugares melhores. Foi no ensino fundamental, quando eu perdi de ano, mas na verdade não teve a avaliação que teve, eu fiz. Eu acho que foi muito mais um erro mesmo. Eu acho que foi muito falta de comprometimento da professora. Porque eu fiz a avaliação e aí eu não soube nem que eu perdi. Só no ano seguinte foi que eu vim saber que eu estava na 5ª série de novo. Então, se isso tem a ver com o currículo, eu acho que é um currículo primeiro que reforça o saber do professor, a palavra do professor, na verdade, em detrimento da palavra do aluno. Porque a minha palavra, a minha voz ali, na verdade, eu não tive voz. Então, se a professora disse que... Quando a avaliação é usada para medir e não para ensinar, o aprendizado deixa de ser o foco.